Bom dia, irmãos. Vocês, mais alguém aqui pela primeira vez aqui hoje? Tudo bem, né? Vocês, depois. Queria agradecer a presença de todos, né? Mais uma vez um domingo, assim, é um domingo especial. Todos os domingos, todos os dias são especiais. Nós acordamos, o dia já é especial. Mas sempre durante o dia tem alguma coisa, sempre tem uma coisa especial que acontece. E hoje, né, está acontecendo aqui um momento especial da vida do nosso ativista fora, que eu vou falar daqui a pouco. Mas primeiro, para deixar assim o ambiente assim, com a espiritualidade, pedir a minha querida irmã Maria Santariana, se aparece que abrir a flor. E nesse momento, vamos fechar os olhos e agradecer. Eu estou agradecendo a Deus nesse jardim imenso do Dial, que estão se formando várias flores para perfumar a nossa vida. E nada como perfumar a nossa vida de pessoas novas, que é para ligar, é a saúde da nossa alma, a confraternização, a união, o conhecimento. E o que viemos buscar aqui, o conhecimento para a alma, que sana nossas dores, aclareia a nossa mente. E agradecer pela oportunidade que André Luiz, junto com a espiritualidade, nos deu a gama de conhecimento dos seus livros, que é o alimento, que é o nosso remédio. E cada vez que somos influídos pelo nosso mentor espiritual e deixamos nos levar para compreender e aprender, esse é o nosso remédio. Agradecer nosso irmão que veio lá de Juiz de Fora para acrescentar para a nossa vida e sairemos daqui melhores do que aqui chegamos. Que Deus abençoe o palestrante e a nós mesmos, que assim seja. Bom, então vamos dar início. Fabrício. O Fabrício tem uma particularidade, eu conheço o Fabrício desde da pandemia, né? Sim. Mas só conheço pela live. Nunca o conheci pessoalmente, eu conheci hoje, esse prazer, sim, né? Maravilhoso que a espiritualidade está dando de conhecê-lo, a esposa, os amigos que vieram com ele, né? E eu não conhecia, só a live que a gente fazia lá naquela época, né? E continua lá, e às quintas-feiras a gente faz ele faz o evangelho por lá, né? Direto lá de Juiz de Fora, comigo, com a Ana. Então, hoje eu o convidei, que você poderia vir aqui hoje, e ele vai falar desse tema aí muito importante, a saúde integral. Né? O Fabrício é osteopata, né? Mas ele sempre vai falar do currículo dele. Eu vou deixar com ele, porque ele sabe melhor que eu. Muito bom. Prazer, porque você tem, irmão. Meu amigo, eu que agradeço. Quem fica aqui atrás? Pode andar. Bom, eu que agradeço muito aí o Luiz pelo convite, pelo carinho. Muito feliz também de chegar aqui na cidade esse dia maravilhoso. Eu falo que ressignificou a impressão que eu tinha de Petrópolis. Que eu não conheço muita cidade e às vezes que a gente passa é só pela serra, chovendo, frio, escuro. Falei, gente, eu preciso conhecer Petrópolis de outra ótica. Então, hoje, agradeço muito a Deus por esse dia maravilhoso e ao Luiz pelo carinho, pelo convite. Bom, que Deus, Jesus, a espiritualidade, os benfeitores da casa, nos ilumine nessa manhã, nos tragam esclarecimentos, nos tragam conhecimentos. Eu gosto de falar que no Evangelho, primeiro a gente conhece, depois a gente aceita, depois a gente assimila e depois a gente pratica. E é isso que nós vamos também falar hoje da saúde. Muitos de nós hoje conhecemos muito mais um celular, como é que mexe no celular, como é que mexe em alguma outra coisa material, do que como que funciona esse nosso corpo, que é tão importante esse veículo para nossa encarnação presente. Então, eu gostaria de contar uma breve história para vocês de uma pessoa que nasceu em 1954. Uma pessoa como eu e você, sem ostensividade mediúnica,
nenhum espírito de luz, mas um ser como eu e você. Nasceu de uma família simples, uma educação muito rigorosa, na qual, na primeira infância, como ele era o primogênito, ele foi muito judiado pela primeira educação dos pais. O pai construiu uma construtora e fez com que aquele filho exercesse a profissão de engenheiro, na qual não era a profissão que ele queria para a vida dele. Ele, então, fez a engenharia, cursou todo o curso, trabalhou, só que sempre com muitos conflitos de autoestima, de identidade, por não cumprir aquilo que ele gostaria de fazer, e sim aquilo que o pai destinou ele a fazer. Ele, então, aos 40 anos, ele sai da engenharia, tenta um outro ramo, porém, infelizmente, é acometido com uma doença, um câncer, e acaba desencarnando. Só que nesse intervalo, ele foi uma pessoa que cometeu alguns exageros. Porque essa pessoa, com essa questão da identidade, de não conseguir ser aquela pessoa que ele gostaria de ser, ele acabou buscando mecanismos de fuga, principalmente na alimentação e em algumas outras questões comportamentais. E tinha muito problema com relacionamento, muito problema de ter filhos, e acabou conseguindo uma companheira e depois de muitos anos conseguiu engravidar. Só que o filho dessa pessoa que nasceu também começou a repetir alguns padrões daquele pai, buscando complementar aquilo que faltava no pai. E a gente vai perceber, então, que esse núcleo familiar, ele interferiu na programação espiritual daquela pessoa. A gente vai estudar uma obra aqui, não sei se alguém conhece, o livro de André Luiz, Evolução em Dois Mundos. É um livro fantástico, muito difícil de ler, mas fantástico, que tira todas as nossas dúvidas da encarnação. De para que nós estamos aqui, por que nós estamos aqui, como nós estamos aqui e como que é o lado de lá. Então, essa pessoa acabou alterando a sua programação e contribuiu para que aquele filho também começasse a criar hábitos que poderiam interferir na sua programação espiritual. E esse filho, então, ao perder o pai, aos 17 anos, ele começa, então, com os mesmos excessos do pai, de forma inconsciente. Problemas com relacionamento, autoestima, comete alguns excessos que acabam alterando também o seu corpo físico, com problemas de infertilidade, assim como seu pai. Só que, como esse livro Evolução em Dois Mundos nos fala, nós somos capazes de modificar, através do nosso livre-arbítrio, toda essa carga e esses comportamentos que nos são passados. E essa pessoa que eu estou falando é de mim. Então, quando eu tinha 21 anos, eu também não podia ter filho assim como meu pai. E eu percebi que eu estava tendo os mesmos excessos que ele, buscando preencher vazios que, na verdade, eram deles, que foram passados para mim. Então, no livro Constelação Familiar de Joana de Anjos, ela fala como que é importante nós olharmos para a saúde física e sistêmica dos familiares à nossa volta, que muitas das vezes pode agravar ou atenuar, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo,
a nossa encarnação. Eu, então, conheci o Espiritismo, e aí eu quero que vocês pensem um pouquinho como que foi a chegada de vocês no Espiritismo. Foi pelo amor, pela dúvida, pela dor, e no meu caso, então, foi pela dor. E eu conheci, então, o Centro Espírita, na qual eu faço parte hoje, e passei por uma cirurgia espiritual. E uma mudança no corpo físico dos meus hábitos, desde a minha conduta. O que Jesus falou para aquele que ele curou? Vá e não volte a pecar. Ou seja, nós vamos entender isso aqui hoje. Porque muitos de nós hoje não nos curamos, não nos melhoramos, porque depositamos tudo na espiritualidade. E a gente tem que entender que hoje nós estamos ainda muito grosseiros, muito materiais. Então a gente precisa trabalhar isso aqui também. E eu relatei isso não para mostrar a minha intimidade, mas para mostrar um testemunho. Porque hoje eu tenho 2 filhos. E aquele diagnóstico terreno que ia se repetindo, assim como meu pai, que ficou anos para conseguir ter filhos, eu consegui ir quebrando esses padrões. E numa conversa com o mentor da nossa casa, ele falou: Fabrício, ainda bem que você teve essa consciência, porque seu filho não precisa repetir esses mesmos padrões. Então a gente precisa entender que a nossa encarnação, ela está envolto de várias áreas e sistemas que a gente precisa olhar, porque influencia no nosso dia a dia. Seja um cônjuge, seja um filho, seja um pai, uma mãe. Fabrício, você está falando isso que você nunca não foi lá em casa. Minha mãe, meu pai, nossa, nós atraímos aquilo que nós necessitamos evoluir. Então é sobre isso que nós vamos conversar essa manhã. Nós somos, sim, capazes, como diz Chico, de escrever um novo fim. Então, hoje, aqui eu quero chamar a atenção para vocês da saúde, em várias óticas que o Espiritismo nos mostra. O que é o Espiritismo? Quais são os 3 pilares? Ciência, qual? Filosofia e religião. Então, a gente, como seres encarnados, a gente precisa olhar a ciência como algo que nos auxilia também. A própria Joana de Ângeles, que é a nossa benfeitora, que traz a psicologia de uma forma extremamente ostensiva, ela fala de várias áreas que nós estamos estudando na ciência e tentando nos aprimorar. Leiam o livro Constelação Familiar de Joana de Ângeles, que vocês vão entender a importância de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um cônjuge para a nossa evolução. A importância da educação de um filho no seu programa encarnatório. Fabrício, o senhor dá licença. Sim. Rapidinho. Eu vou pedir aos irmãos que qualquer questionamento, qualquer dúvida, para deixar para o final da explicação dele, tá? Para não, vamos dizer assim, atrapalhar o raciocínio dele. E você fala o nome da sua casa, porque o meu alemão é muito fraco. Ah, sim. A nossa casa lá em Juiz de Fora é o Jean, grupo Alfred Hauserheng Miller, que foi também um discípulo do Cristo, que trabalhou muito na parte da saúde física das pessoas. Bom, a Organização Mundial de Saúde, ela fala que saúde é o quê? É o bem-estar físico, é o bem-estar emocional e mental. E hoje ela já coloca também esse estado espiritual. Hoje a ciência, nós temos hoje, numa outra casa que eu faço parte, um pesquisador que estuda toda essa parte mediúnica espiritual hoje com a ciência, mostrando realmente que vai fazer parte da nossa vida. Então, a Organização Mundial de Saúde já coloca também essa questão. Então, muitas das vezes a gente fala assim, Fabrício, eu fui no médico e não fui diagnosticado com nada. Mas isso não quer dizer que você está com saúde, que você está com seu raciocínio pleno. Não quer dizer que você está
bem disposto para fazer tudo aquilo que você quer fazer. Então, não ter doença não significa que você tem saúde. Outro dia, vendo uma entrevista do Divaldo Franco, com 90 anos, a gente vê a disposição dele nas palestras, na oratória, na fala. A gente sente a energia, a vibração. Então, a gente entende que saúde é tudo isso. Então, eu quero começar com vocês, e a gente sempre lembra que o Espiritismo ele estuda todo o nosso universo espiritual. Então, é uma parte da ciência, assim como Allan Kardec codificou para nós, estudando. O Espiritismo é uma filosofia que vem tentando explicar vários acontecimentos espirituais. Então, quando a gente estuda o livro da Gênesis, uma das obras do Pentateuco, no capítulo 14, no item 7, Allan Kardec vem trazer a importância de nós compreendermos o nosso perispírito, que é essa estrutura que Allan Kardec fala que é a estrutura mais importante que o fluido cósmico universal a constitui. Ou seja, a matéria primitiva, o produto mais importante dela é o perispírito, que é o quê? O nosso corpo espiritual que nos conecta do espírito para o nosso corpo. Isso Allan Kardec vem explicando também no Livro dos Espíritos, na questão 135. Por que eu trouxe essa questão do perispírito para nós hoje? Tudo que a gente faz no corpo físico e no corpo espiritual, no espírito, representam no nosso perispírito. O nosso perispírito é como se fosse o nosso currículo espiritual. E eu me lembro quando eu cheguei no Jean, que é essa casa espírita em Juiz de Fora pela primeira vez, com os meus excessos, o mentor da casa falou assim: o que você fez com esse perispírito? E eu fiquei, gente, eu não estou vendo nada. Se ele está vendo aquilo ali, tudo ruim, eu confesso que eu fiquei com medo na hora. E passei, então, por várias cirurgias espirituais. E ele falou: Fabrício, se você não cuidar disso agora, na próxima encarnação, você trará tantas alterações no seu perispírito que vai refletir aonde? Na sua encarnação. E ele ainda falou mais: hoje nós temos a oportunidade de cuidar através dos nossos pensamentos e das nossas ações da qualidade do nosso perispírito. Porque o nosso perispírito ele não se resume a só o que eu como, a só o que eu faço, mas também ao que eu penso, ao que eu vibro. Tudo isso reverbera no nosso perispírito. Então, eu pergunto a vocês, se a gente pudesse aqui, assim como os espíritos, olhar para cada um de nós, tirando esse corpo material e olhando para o nosso perispírito, como que seria que a espiritualidade estaria vendo a gente? Tem um livro, Entre a Terra e o Céu, que conta um caso de uma mulher muito bonita fisicamente. E um dos espíritos fala que quando aquela moça ela entrava em desdobramento e que ela realmente ia para o plano espiritual, que ela parecia essas mulheres de filme de terror. Ou seja, o que vale não é o corpo físico. O que vale é o nosso corpo espiritual. E ele reflete aonde? No nosso perispírito. É o que nos conecta do lado de lá. E o mais interessante, gente, é que nesse livro Evolução em Dois Mundos, olha que interessante, esse livro ele foi escrito em 1959. Chico fala de uma profundidade de todas essas questões que a ciência hoje ainda não alcançou esse entendimento. Ele fala que a representação dos nossos órgãos físicos acontece nos nossos órgãos perispirituais. A gente tem órgãos também no perispírito, células no nosso perispírito.
E tudo que a gente faz aqui reflete ali. Então, só que, olha que interessante, no capítulo 18 do livro Evolução em Dois Mundos, a André Luiz fala, no livro, o capítulo chama Evolução e Destino. Ele fala que nós não estamos conectados com o nosso destino de uma forma extremamente rígida, que nós podemos alterar a nossa rota. Então, quando eu saí de Juiz de Fora lá agora, o que eu fiz? Eu coloquei o nome da rua no GPS. E aí deu lá, 1h29. Aí eu falei assim, não, eu vou por esse caminho aqui. Uma escolha minha. O que aconteceu? 1h40. Ou seja, o GPS ele calculou a melhor rota que eu tinha para chegar no ponto que eu queria. Essa é a espiritualidade com a gente. Quando nós estamos na erraticidade, do lado de lá, nós temos uma programação. E a espiritualidade fala, Fabrício, você vai lá para você chegar até aqui. Agora, a rota que você vai fazer, muitas das vezes a gente azeda o trem. Como dizem os mineiros, né? Os cariocas aqui não. Tem também? Ah, então tá tudo em casa. Então a gente tem que entender que as nossas escolhas é que vão ou deixar o caminho mais longo, ou às vezes até mais curto. Olha que interessante. Dependendo das nossas escolhas, a gente pode melhorar, potencializar a nossa encarnação. Então é sobre isso que a gente vai falar também. Então, olha que interessante que Jesus fala no Evangelho de Mateus. Aqui ele fala o livro Evolução em Dois Mundos. O que Chico fala já no prefácio? Que o que nós evoluímos lá, a gente evolui aqui, é simultaneamente. Desde a mônada. O que é mônada? É a partícula primária. E o que mais me fascina nessa obra, eu indico muito essa obra, é que Chico, em 1959, não tinha acesso a todas as teorias da evolução. Ele só tinha acesso a algumas poucas da época. E ele narra com perfeição, a espiritualidade narrando, toda a evolução biológica, do mineral, do vegetal, do animal, até chegar no homem. E ele fala com detalhes. No reino vegetal, ele fala, por exemplo, da importância dos fluidos. Então, a ceifa, os líquidos e fluidos da planta, principalmente quando eles são originalizados do magnésio, que hoje é um dos minerais mais estudados pelos médicos farmacêuticos, pelos benefícios que traz, Chico já traz o benefício do magnésio para a constituição dos fluidos dos vegetais, que mais tarde ia dar origem ao quê? Ao nosso sangue, o nosso sistema dos fluidos. Ele fala, por exemplo, do reino dos minerais, a importância do ferro. Hoje está vendo que a quantidade de pessoas que têm ausência de ferro tem várias questões patológicas. E ele fala com propriedade a importância de nós passarmos por esses processos de evolução para constituir toda essa nossa formação de hoje. Então, Jesus fala isso. Tudo que a gente ligar na terra vai ser ligado aos céus. Tudo aquilo que eu desligar, as minhas más tendências que eu desligar da terra, será desligado do céu. Então, isso é muito profundo. E muitas das vezes a gente conhece, olha a frase que eu falei no começo, conhecimento, aceitamos, assimilamos e praticamos. Muitas das vezes a gente está só no conhecimento aí. Ou então a gente até aceita, mas a gente não assimila e começa a praticar. Então, vamos lá. E olha que interessante, eu vou olhar essa questão de saúde em vários prismas hoje. Então, olha o que a Federação Espírita Brasileira fala, que para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos. Para o plano espiritual, todavia,
a saúde é a perfeita harmonia da alma. E muitas das vezes necessita da contribuição de moléstias e deficiências transitórias, para que haja o quê? O equilíbrio. Quem de vocês aqui está acompanhando aquela série The Chosen, na Netflix? Aquela série é fantástica. Eu vi agora o último capítulo da 4ª temporada, ansioso para a 5ª. E tem uma passagem lá, não vou contar, senão, né? Mas vou contar só a passagem. Que Tiago menor, ele tem uma deficiência. E ele fica muito triste em uma situação lá, falando com Jesus: Jesus, você está curando todo mundo, e eu está vendo meu esforço, você está vendo aqui a minha dor. E ele começa a falar com o Tiaguinho, né? Ele chama na série Tiaguinho. Ele fala: Tiaguinho, você sabe, assim como eu, que se eu quisesse, eu poderia te curar. Mas também você sabe, assim como eu, que isso vai trazer força para você espiritualmente, e isso é uma necessidade sua no momento de estar passando. Então, ele mostra para o Tiaguinho, naquele momento, a resignação, a abnegação do corpo físico. Mostrando ao Tiaguinho que ele não tinha necessidade de se curar naquele momento do corpo físico. Porque aquela alteração estava auxiliando na cura espiritual dele, que era muito mais importante naquele momento. Então, hoje em dia, a gente ainda tem os olhos muito limitados da matéria, que aos poucos, através do conhecimento, das experiências, dos testemunhos, a gente vai crendo e confiando mais na espiritualidade. Então, a gente vai falar hoje de 7 formas de desequilíbrio. Perceba que eu não estou falando que são as 7 formas. Eu não estou limitando. Estou trazendo algumas formas de desequilíbrio. Então, a gente vai falar, primeiro, da parte química. Nosso corpo hoje, a gente precisa do alimento, a gente precisa do contato material com tudo aquilo que a gente tem à disposição. E isso influencia positivamente ou negativamente na nossa evolução. Então, a gente vai falar dessas 7 áreas hoje. Então, a parte química. Olha o que Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, fala da alimentação. Nós, no nosso estágio evolutivo, nós ainda dependemos da alimentação material. Só que ela precisa ser feita de forma equilibrada. Os exageros podem contribuir para as nossas alterações orgânicas. E isso refletir aonde? O que eu falei lá atrás? No perispírito. Então, por isso que eu cuidar da minha saúde física, com aquilo que eu como, com aquilo que eu bebo, é muito importante. Então, quando a ciência traz para nós que um determinado alimento faz bem ou mal, a gente precisa estar atento. Afinal de contas, a gente está nesse estágio evolutivo. Como diz um palestrante nosso da casa, a gente come para viver hoje ou vive para comer? Né? Então, assim, tudo isso pode alterar o nosso campo. Então, isso é muito importante. Há um cientista, biólogo, que ele fala o seguinte: hoje nós estamos tão iludidos com tanta informação à nossa volta, é celular, é rede social, a gente não para nem para ficar pensando em nada, sabe? Eu brinco, por que os antigos os filósofos conseguiam fazer as teorias de antigamente? Porque eles ficavam na caixinha do nada, às vezes. Então, às vezes, a gente não tem isso mais. Toda hora muita informação, muita intoxicação mental, física, química, magnética. Isso perturba. Então, a gente parou de ter a sensibilidade de nos sentir. Às vezes, a gente não sabe nem se está com fome, se está com sede, se a gente está com vontade de comer uma proteína, um açúcar. Por quê? A todo momento, a gente está entorpecendo com informações. Seja elas informações realmente físicas ou seja realmente informações mentais. Então, é uma área que a gente precisa tomar consciência.
E aí eu trouxe essa questão também do Livro dos Espíritos, da questão 723. Hoje nós ainda necessitamos dos alimentos que nos são colocados, da carne. Ainda nós precisamos disso. E aí na questão 724, olha que interessante, será meritório abster-se o homem da alimentação animal ou de outra qualquer por expiação? Tudo o que nós fizemos ou fizermos, qual a intenção por trás? Eu só como isso por causa disso. Esse disso é o quê? Você está contribuindo realmente para a sua saúde, para o ensino ecológico, para um todo? Ou é puramente, às vezes, egoísta, ou às vezes... Então, por que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo? E aí, olha que interessante. No livro Nosso Lar, e também no livro Evolução em Dois Mundos, tem um capítulo que fala só de alimentação física e alimentação espiritual. O nosso corpo hoje, ele não é o mesmo de 10, 15 encarnações atrás. Quando nós pegamos nossos antepassados, o corpo ele era mais embrutecido. Mais ainda, os nossos seres mais primitivos, eles comiam carne crua, eles eram uma outra matéria. E nós estamos, graças à espiritualidade, refinando a cada encarnação isso. Por isso que existem muitos autores que falam que essa geração das crianças de hoje, e às vezes os nossos netos, bisnetos, eles vão ser mais sensíveis ainda à alimentação. Por quê? Porque quando chegar do lado de lá, não tem picanha, não tem barra de chocolate. Quando a gente chega do lado de lá, a gente passa por um processo de depuração tão grande que isso é sofrido. E no livro Nosso Lar, André Luiz conta tudo isso. Basta quem já viu o filme também. Né? Então, assim, a gente precisa ir começando a conscientizar disso tudo, que nós estamos aqui de passagem e o tempo está passando rápido. Então, como que eu estou tratando o meu corpo e como que eu estou retirando tudo aquilo que me causa apego nesse mundo material. Então, aqui eu faço algumas perguntas. Qual o melhor alimento para o nosso corpo físico? Então, hoje, tem autores que brincam, né? Tudo aquilo que Deus criou faz bem. Tudo aquilo que a indústria criou, a gente já tem que, diminui um pouquinho. Então, aqui eu quero trazer uma palavrinha, equilíbrio. Então, equilíbrio, sem excessos e carências também não. A carência e o excesso, Joana de Anjos traz para nós. Alteram a nossa programação espiritual. Remédios e drogas. Então, a diferença de um para o outro é o quê? É a dosagem. Então, que a gente possa, às vezes, perceber se eu não estou cometendo excessos. Se eu não estou, por exemplo, há 10 anos tomando uma medicação, já estou intoxicando mais do que tratando. Então, eu brinco que, assim, na minha parte profissional, muitos médicos falam, isso aí não tem causa. Toma a vida inteira que a gente vai prevenindo. Prevenindo o quê? Não tem causa porque ele não sabe. Mas hoje a ciência já expandiu muito a interpretação das doenças. Então, hoje a gente precisa correr atrás dessa questão da saúde, que isso é muito importante. Muitos tratamentos medicamentosos, pesados demais, intoxicam mais do que tratam. Então, a gente precisa dessa palavrinha, equilíbrio. Outra questão que nos desequilibra, a parte mecânica. Olha que interessante no livro Evolução em Dois Mundos. André Luiz mostra a evolução de quando não nós espíritos, mas a nossa constituição física, ela passa pelos estágios da matéria. A nossa composição hoje, com os músculos que nós temos, com o nosso sistema locomotor, ela precisa ser o quê? Estimulada.
Eu vou contar uma coisa interessante que eu aprendi com meu filho. Vocês sabem o que significa a palavra sedentarismo? O que significa a palavra sedentarismo? Inércia. Mas olha que interessante essa inércia. Lá atrás, nossos ancestrais, eles eram muito poucas pessoas viviam numa comunidade, e eles plantavam e comiam aquilo que plantavam. Só que a população foi aumentando, muitas das vezes o solo não suportava aquilo, e eles precisavam fazer o quê? Peregrinações. Eles precisavam mudar de ambientes. Quando eles chegavam em outro ambiente, mesma coisa. Plantava, comia, acabava ali, temos que ir para outro lugar. Só que a população foi aumentando demais. Então não dava para a gente poder toda hora sair de um lugar para o outro. Acabou aqui, nós vamos lá para Petrópolis. Acabou lá, nós vamos para Juiz de Fora. Fica ruim. Então eles falaram que agora nós vamos ter que estudar o solo, estudar como é que planta. Esse movimento de esperar chamava sedentarismo. A gente aplica ele como se fosse ser questão de ficar paradão, preguiça, tô de boa. Não. Então, é um termo errado. Então, o sedentarismo vem de quê? De paciência, de esperar. Não de nós ficarmos parados. Então, a gente tem que ter essa ideia, porque dentro da biologia, a gente fala que existe a lei do uso e desuso. Tudo aquilo que eu não uso, atrofia. Tudo aquilo que eu uso, hipertrofia, estimula. Por que nós devemos estudar? Porque o nosso cérebro material, ele precisa de estímulo para poder processar e melhorar a sua capacidade de células, os nossos neurônios. Para você ter ideia, hoje a neurociência mostra que a gente tem contração nas células cerebrais, ou seja, até elas precisam desse movimento. Então, quando às vezes, eu não cuido do meu corpo físico, da minha saúde, e hoje a gente tem uma infinidade de técnicas, de ciências, a fisioterapia material, ela auxilia nesse nosso processo. Então, nós irmos e procurarmos ajudas materiais, isso é muito importante. Não depositar tudo na espiritualidade, porque nós ainda precisamos do movimento que é nosso. A responsabilidade é nossa. Então, os exercícios, os movimentos, eles são muito interessantes. Olha o que Joana fala, que toda e qualquer função orgânica ou moral necessita de exercício, a fim de atender com rapidez aos comandos mentais. Então, uma paciente, por exemplo, que eu tenho no consultório, muita vertigem, muito desequilíbrio, o que eu tenho que fazer com ela? Estimular aquele sistema para que o corpo dela consiga o quê? Se reorganizar com mais facilidade. Agora, se eu não estimulo isso, vai só piorando, vai só atrofiando. Então, nós precisamos cuidar das áreas que ainda temos carências para estimularmos. Aí eu coloco essa frase para vocês refletirem. A dor crônica é como um pai que chama a atenção de um filho várias vezes e este não cria mudanças em suas atitudes. Essa frase eu refleti ela no meu consultório de alguns pacientes, que às vezes eu via o paciente e eu falava assim, gente, esse paciente precisa fazer mudança na vida dele. Esse paciente precisa sair de onde ele está. E às vezes eu ia ajudando aquele paciente, mas eu não estava com 100% da autonomia de curar ele. Longe disso. O meu processo, minha função como fisioterapeuta é auxiliar processos da natureza. Quem cura é a natureza. Então, se o indivíduo não entender esses processos, ele deposita a cura dele aonde? No exterior. E a gente vai perceber que a nossa cura, Jesus já falava, não é aquilo que entra que adoece o homem, mas aquilo que sai do coração. Então, a gente tem que pensar em tudo isso. A outra questão que eu coloco para vocês, por que eu tive a liberdade de colocar isso em uma palestra espírita? Porque no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz mostra
que, olha que interessante, nós repetimos esses programas dos animais. Nós somos ainda seres biológicos. Se entra, por exemplo, aqui, ó, uma pessoa assaltando aqui a casa, cada um de nós vai ter uma reação, um ataque cardíaco. Às vezes, vão ficar mais com medo, e aí pode ser que amanhã comece a afetar alguma questão pulmonar. Umas vão ficar, por exemplo, às vezes com raiva, e às vezes pode afetar uma área do estômago ou do intestino, e aí pode ser que amanhã acorde com alguma questão intestinal. Então, nós refletimos ainda esses programas vindos da natureza. Nós não somos espíritos apenas ainda. E esse médico alemão, ele estudou tudo isso, todas essas fases de todos esses programas e doenças que nós temos. Tudo na natureza tem um sentido e um propósito. Eu dei o exemplo aqui, por exemplo, da menstruação da mulher. Então, o ciclo menstrual, esse ciclo aqui, ele serve para todas as atividades do nosso corpo. Então, se a gente não entende isso, se a gente não entende como que funciona o nosso corpo, e André Luiz, eu estou falando isso porque André Luiz, no livro Evolução em 2 Mundos, explica tudo isso. Só que, às vezes, a gente não tem acesso a esses estudos. Então, olha que interessante aqui. Essa foto aqui, não sei se vocês conhecem, existe aquele palestrante espírita, autor de vários livros, que chama André Luiz Ruiz, que é um outro André Luiz. E ele trouxe para nós, em alguns estudos dele, essa imagem aqui, ó, que representa o quê? A embriologia, que é a formação dos animais. Olha como que nós somos parecidos nas nossas primeiras semanas de vida. E olha que interessante. Está vendo aqui a gestação? A mulher grávida aqui, tá vendo? E aí começa aqui, ó, o óvulo até o neném, o feto. Tá dando para todo mundo ver? Em 9 meses, a gente replica toda a evolução da nossa existência. Porque nós também já fomos seres unicelulares, passamos pelos seres mais primitivos, pelos répteis, anfíbios, até chegar no ser humano. Olha que interessante. Fabrícia está tirando isso da onde? Do livro Evolução em 2 Mundos. André Luiz já fala isso tudo para nós. Então, olha que interessante que nós temos acesso a todas essas informações, mas às vezes nos falta esse estudo aprofundado. E aí, olha que interessante essa frase do Dr. Rami. É uma frase que eu falo que, assim, como espíritas que somos, a gente consegue trazer muita coisa legal dela. Todas as enfermidades têm um significado. Então, desde uma dor de cabeça, a uma dor no estômago, a uma dor no pé, ela tem um sentido. Ela não aconteceu ali por acaso. Enquanto considerávamos a mãe natureza como falível e tínhamos a audácia de acreditar que ela erra, por exemplo, existe doença autoimune? Será que o nosso corpo quer nos destruir? Então, a gente tem que refletir. Tudo tem um sentido. Cheio de assombros, podemos entender que a natureza tem ordem e que cada ocorrência na natureza tem um processo. Olha que interessante. Somos a imagem e semelhança de Deus. Olha que interessante o nosso sistema nervoso, eletricidade, assim como a eletricidade que a gente vê na tomada. A mesma eletricidade que a gente tem para contrair o músculo é a mesma eletricidade da tomada. Olha aqui, ó, a árvore, os nossos sistemas arteriais, então a gente replica tudo isso. Nós estamos muito mais conectados com a natureza do que nós imaginamos. Mas por que a gente não se cura e só se adoece hoje em dia? Porque a gente está muito mais conectado com o Instagram do que com a natureza. E aí como é que você vai sentir tudo isso? Então, olha que interessante, Joana de Anjos já coloca que as modernas constatações da psicossomática, o que quer dizer psicossomática?
somática psíquico, mente e somática corpo. Ou seja, os meus pensamentos, eles podem interferir no meu corpo físico e me adoecer. Isso aqui é um caso que o Dr. Hammer traz para nós de uma mulher que ela sofreu, o ex-marido deixou ela com um filho muito doente no hospital. E esse filho ficou internado vários e vários meses. E ela ficou sozinha cuidando desse filho. E ela foi diagnosticada, então, com câncer de mama. E o Dr. Hammer, estudando e mapeando as doenças, ele percebeu que aquele conflito que ela tinha vivido, de preocupação excessiva do filho doente, aumentou a proliferação de células nas glândulas mamárias, gerando um câncer de mama. Então, aquele câncer de mama, ele tem um sentido, ele tem um propósito, ele tem um porquê. Então, olha que interessante. Quando olhamos a doença como uma oportunidade de mudança e entendemos o seu significado, ali já estaremos auxiliando em nossa autocura. Joana de Anjos fala que a gente tem 5 estágios de consciência. Nós estamos hoje ainda na consciência ainda que ela coloca de sono acordado. Então, a gente ainda está ali, ó. Tem consciência de algumas coisas, mas ainda muito poucas. Quanto mais a gente abre essa consciência, mais a gente tem essa capacidade de nos corregular, de nos curar. O que Emmanuel fala? A saúde é assim como a posição de uma residência que denuncia as condições do morador, ou de um instrumento que reproduz em si o zelo ou desídia das mãos que o manejam. Imagina um cara falar que toca violão. Você olha para o violão dele, ele está todo quebrado, faltando corda. Será que realmente ele é um bom músico? A gente já começa a pensar. Então, como que a gente está tratando esse nosso corpo material? A parte espiritual. A gente sabe que existem também expiações e provas que nós precisamos passar aí. Dr. Hammer, ele parou os estudos dele quando perguntaram a ele: Dr. Hammer, e as crianças quando nascem com deficiência? Aí ele paralisou ali. Aí qual foi a saída dele? Existem hoje os conflitos intrauterinos. Por isso que é muito importante, quando a gente conhece uma mulher grávida, a gente evitar os conflitos durante a gestação. Mas hoje, como espíritas, a gente sabe que cada um de nós tem um planejamento encarnatório. E que muitas das vezes a gente olha com olhos limitados, mas aquela enfermidade infantil, ou às vezes aquela doença que aparece na infância, ela pode estar equilibrando uma passagem grave de encarnações regressas. Por isso que Emmanuel, no livro Pão Nosso, ele começa o título com a carta de Paulo a língua presa é danada, hein? Tessalonicenses. Não, essa palavra para quem tem língua presa não tem condição. Que diz o quê? A tudo dai graças. A tudo dai graças. Então, ou seja, as nossas provações, damos graças. Fabrício, mas você não sabe o que aconteceu comigo, eu fui injustiçado. Será que você não foi injusto em outras ocasiões? E agora você não está precisando passar por aquilo para equilibrar? Lei de causa e efeito. Então, o que o Chico fala no livro Evolução em Dois Mundos? Muitas crianças desencarnam cedo, não como castigo, mas por necessidade de tratamento do perispírito. Danificado pelo quê? Pelas atitudes passadas, como suicídio ou vícios graves.
A gente coloca hoje vício na casa espírita, pelo menos lá em Juiz de Fora, cigarro, álcool. Gente, vício é tudo aquilo que cria dependência e que me perturba. Se eu tenho vício de fofocar, não deixa de ser um vício. Se eu tenho vício de chocolate, vício é vício. E todo vício que eu agravo demais ele repercute no meu perispírito. Por quê? Porque eu estou apegado àquela situação. Então, temos que pensar. Isso está no Consolador. Por que não será permitida às entidades espirituais a revelação dos processos de cura, como câncer, a lepra? Olha a resposta. Antes de qualquer consideração, devemos examinar a lei das provações. Na própria natureza da Terra e na organização dos fluidos inerente ao planeta, residem todos esses recursos, até hoje não previstos pela ciência do homem. Ou seja, olha que interessante. A gente agora está tendo acesso. Os nossos avós, os nossos bisavós, eles não tiveram acesso que nós estamos tendo agora. Essa encarnação nossa, ela está acelerada. Eu brinco que a gente fica apertando esses áudios no 2 para ouvir as pessoas falando. A gente é que não deixa no meio para ir mais devagar, porque a coisa está assustadora de rápido. E olha o que fala no livro Evangelho segundo o Espiritismo: dos atenuantes e agravantes. Então, como que eu estou fazendo com as minhas provas e expiações? Como que eu estou agindo? Então, eu vou dar um caso para vocês. Eu comentei dessa encarnação do meu pai, que desencarnou com câncer de estômago. Meu pai era uma pessoa extremamente estressada. Guardou muito rancor, muita raiva no coração. E ele afetou, então, o quê? O estômago. Quando nós nos sentimos com muita raiva, muita opressão, a gente altera a fisiologia do estômago. E o câncer, ele se dá no estômago como uma tentativa de sobrevivência. Por incrível que pareça, eu estou quebrando paradigmas. Lembra da frase. Quando a gente olha para o câncer, a gente vê que a natureza errou, é porque a gente não entendeu os processos. Evolução em 2 mundos não explica isso. Nada que Deus criou é mal. O mal não existe. Então, o meu pai, com essa sensibilidade, ele saía do McDonald's e comia uma caixa de bombom. Como é que esse estômago aguenta? Não tem condição. Então, o que ele fez? Ele agravou aquela situação que ele passou. Se depois de ter sido diagnosticado, ele começasse a melhorar a sua alimentação, a frequentar, por exemplo, algum lugar que ele pudesse ressignificar aquela raiva, trabalhar todos aqueles sentimentos inferiores, ele poderia o quê? Atenuar aquela expiação. Então, nós somos, sim, responsáveis pelas nossas condutas e resultados. Emoções e pensamentos. Joana de Ângeles, ela fala de todos esses pensamentos, emoções primárias que nos perturbam, que já foram necessárias lá atrás. O medo é importante? Claro que é. Se a gente não tivesse medo, a gente ia ser imprudente. Só que o medo em excesso gera ansiedade. A ansiedade em excesso gera síndrome do pânico. Então, a gente vai perceber que uma emoção que nos protege, se tiver em desequilíbrio, causa o quê? Uma perturbação. Eu tenho pacientes que não saem de casa, tem medo. Então, uma perturbação. E Joana de Ângeles, a gente teve o carnaval na nossa casa espírita, a gente tem o nosso retiro espiritual, que chama Peniel, é o nosso encontro com Deus. E a gente fica 4 dias na casa espírita. E esse ano, o tema foi Unidos no Amor.
E eu comecei uma palestra falando desses sentimentos que nos desunem. Então, muitas das vezes, esses sentimentos, quando eu, por exemplo, tenho uma inveja demais de uma pessoa, eu acabo me desunindo. Quando eu tenho culpa demais, eu acabo me excluindo. Então, os sentimentos inferiores, muitas das vezes, eles nos desunem. Por isso que Joana de Anjos traz todos esses sentimentos e emoções para que nós possamos trabalhá-los e ressignificá-los. Olha que interessante esse estudo, mostrando uma pessoa com extrema raiva e uma extrema alegria. Isso reflete até no nosso corpo físico. Imagina que cada célula do nosso corpo está recebendo uma onda de vibração, de energia, de alegria ou de tristeza, de angústia. Informações transgeracionais. O nome é até complicado, mas é o início que eu falei com vocês. Eu não sei se vocês perceberam, mas na história que eu contei, eu passei por todas essas áreas que nos adoecem. No caso, essa minha história, teve excessos químicos, nutricionais, alimentares, teve questões emocionais, teve conflitos que desencadearam perturbações e teve também informações passadas erradas de pais para filhos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós somos responsáveis pela primeira infância dos nossos filhos. Até os 7 anos, a criança tem mais conexão com o plano espiritual do que com o plano material. Então, aquela criança, imagina um computador aqui, ó. Ele tem os arquivos necessários para abrir, para fazer toda a movimentação primária dele. E isso a criança carrega também. Ela carrega aqueles programas dos animais, todos. Por isso que a criança, por exemplo, quando nasce, ela tem reflexos primitivos. Você pega um nenenzinho e, às vezes, por exemplo, o pai meio desajeitado, dá aquele sustinho, o que a criança faz? Isso é um reflexo, chama reflexo de Moro. Então, o que acontece? A criança ela vai, aos poucos, reintegrando espírito, biologia e matéria. Então, nesse primeiro momento, os pais são muito importantes. Os arquivos que a gente coloca nesse novo computador é muito importante. Então, a gente é responsável por tudo isso. E a forma, isso Emmanuel fala no livro Vinha de Luz. A forma como eu me comporto influencia a quem? O ambiente, a todos. Quem não conhece aquele caso do Chico, que ele estava no avião e o avião em turbulência. E ele começou a gritar, socorro, socorro. Aí Emmanuel aparece para ele e fala, Chico, o que você está fazendo? Não, mas eu estou morrendo de medo aqui, nós vamos morrer. Mas eu estou morto, estou conversando com você aqui. Então, você já conhece a dinâmica já. E eu não sei se você sabe, Chico, mas todas as pessoas aqui te conhecem e estão desesperadas porque você está desesperado. Então, olha como a gente pode perturbar ou a gente pode motivar um ambiente. Então, isso é muito importante. Porque a gente tem que entender que nós temos o núcleo familiar de sangue, e isso é muito importante, mas a gente tem as famílias que nós vamos criando também. E isso é muito importante. Por quê? Porque nós fazemos parte de uma família universal. Aqui eu coloquei esse padre que ele descobriu toda essa ciência da constelação familiar, esses fenômenos que acontecem, colocou algumas leis. Então, por exemplo, ele colocou a lei do amor, que é o padrão cego. O que é isso? A mamãe teve artrose no joelho, eu vou ter também, meu filho vai ter também. Será que é genético ou será que você está fazendo igual a mamãe fazia? Vocês conhecem a história do Peixe? Vocês já devem conhecer, mas eu vou contar de novo. Não sei como é que é aqui em Petrópolis.
Tinha uma moça que ela foi cozinhar para o marido, e o marido adorava quando ela fazia o peixe, que ele adorava o peixe que ela fazia. Só que um belo dia ele falou com ela: meu bem, eu adoro esse peixe que você faz. Mas por que você corta a cabeça do peixe? Ah, porque minha mãe me ensinou assim. Ah, então vamos lá perguntar à minha sogra. Minha sogra, por que você faz o peixe dessa forma? Por que você corta a cabeça do peixe? Porque minha mãe fazia assim. Aí foram perguntar para a avó. Minha senhora, por que você faz o peixe e corta a cabeça dele? Porque na época o meu fogão era pequeno, não cabia. E todo mundo fazendo, todo mundo replicando, sem saber. O que o Bert Hellinger falava? Que era um padrão cego de amor. Nós somos cegos de amor por aqueles que nos dão a vida. Os nossos filhos replicam aquilo que nós fazemos, em lealdade, em amor. Então, por isso que a gente tem que ter todo cuidado e consciência. Agora que nós temos consciência, a gente pode se perguntar: por que minha mãe fazia aquilo ali e eu estou fazendo também? Então, temos que refletir. E, por último, os centros vitais. A forma com que esse corpo biológico nosso tem de captar as energias, os fluidos cósmicos universais, são através dos nossos chakras. E no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz mostra tudo isso para nós. E aí é interessante que eu coloquei esse exemplo aqui, ó, desse livro Seara do Bem, mostra em uma reunião um dos mentores olhando para o centro cardíaco da mulher, e aquele centro sem luz, sem iluminação, mostrando que porque ela estava triste, angustiada, aquilo reverberava nas suas energias e ela não tinha energia para nada. Então, por isso a importância desse nosso reequilíbrio, da casa espírita, de um grupo de estudo, de uma conversa edificante, de um passe. O que é passe? Quando a gente canta a musiquinha do passe, o que é? Passe é o quê? Passe é transfusão de quê? De energia. Alterando o campo celular. Ou seja, eu estou tentando aqui, ó, através dos fluidos, equilibrar esses sistemas. Olha esse gráfico aqui, então. Olha como é que a nossa vida ela é complexa. A gente carrega heranças espirituais. Então, essa não vai ser a nossa primeira e nem a última encarnação. Heranças biológicas, a gente carrega todas essas heranças desse nosso veículo físico. Ele foi construído e ele tem as suas propriedades. Só que, às vezes, a gente não sabe fazer a leitura. Quando a gente vai pegar o carro ali fora, o engenheiro construiu o carro. Se está faltando óleo, o que acontece? Marca uma luzinha no painel. Nós temos essas luzinhas, porque os engenheiros criaram essa estrutura para a gente poder passar essa experiência aqui. É como se eu desse um carro para vocês e falasse assim: gente, agora vocês vão nesse carro aqui até Juiz de Fora. E esse carro aqui eu construí ele. Tem vários recursos, mas vai lá para Juiz de Fora. Aí o que acontece? Você vai daqui até lá, 40 graus, você vai com o vidro fechado e sem ar-condicionado. Por quê? Porque você às vezes não sabe usar, você não sabe os recursos que tem aquele carro. E às vezes você só vai. Então, às vezes, a gente tem que entender, agradecer e ver a perfeição que é esse nosso veículo. As heranças emocionais, os vazios emocionais que nós carregamos dos nossos ambientes, as nossas vivências, elas influenciam. Então, os ambientes que eu frequento, as pessoas que eu convivo, tudo isso vai moldando esse nosso ego ainda imperfeito. Então, olha que quando chega numa situação para eu reagir, olha a quantidade de coisa por trás. Aí você fala assim: Fabrício, eu olho para minha esposa, para o meu marido, para o meu filho, para o meu pai, para a minha mãe, eu não sei por que ele reage daquela forma. Por que ele não concorda comigo?
Você está vendo aqui a quantidade de informação que cada indivíduo, cada um de nós carrega? Por isso que Jesus falou, não julgueis. Porque cada um tem uma história, cada um tem uma percepção. Só que aí a gente tem que entender o seguinte, aí entra a responsabilidade. Então, por que eu coloquei essa foto? Jesus sabia que o cego estava precisando da visão. Jesus sabia do que ele queria, mas ele queria ouvir da boca dele. Por quê? Porque aqui a cura ela acontece quando nós nos responsabilizamos e quando nós realmente buscamos aquilo ali. Por isso que Jesus intensificou isso muito. Pedi e obtereis, batei na porta, ou seja, façam o movimento, que eu estou aqui. Jesus podia ter ido na casa de todo mundo, curado todo mundo. Mas imagina, ninguém ia ter movimento de cura. Então Jesus falou à multidão, ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina. Não foi o que nós falamos do coração. Reconhece o verdadeiro espírito por sua transformação moral e pelo esforço que faz para dominar as más inclinações. Essa frase é o nosso jargão como espírita, mas a gente sempre tem que lembrar que quanto mais consciência eu tenho das minhas más inclinações, porque tem gente que, é fofoca o dia inteiro, e para ele está tudo bem. Ou seja, para aquela pessoa nem é má inclinação, é até coisa boa. Então, primeiro você tem que o quê? Identificar essas más inclinações, essas más tendências. Se a gente quer saber o motivo na nossa encarnação, basta nós olharmos as nossas provas e as nossas expiações. Nossa, eu tenho uma dificuldade de perdoar fulano, tá, isso é um dos seus projetos encarnatórios. Gente, mas eu não aguento mais essa pessoa aqui dentro de casa. Tá aí um dos seus processos encarnatórios. Então a gente tem que pensar, porque lá no fundo nós sabemos o motivo da nossa existência. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Esse foi o título do nosso retiro espiritual do ano passado. A gente trabalhou muito isso. O que você está guardando de tesouro? Temos que nos perguntar. No livro dos Espíritos, 919, qual o meio mais prático de se melhorar? Diz um sábio na antiguidade, conhece a ti mesmo. E na questão de baixo, fala muito dessa nossa autorreflexão. De chegar no final do dia e perguntar, e aí? Será que eu fui bem hoje? Será que amanhã eu posso fazer um pouquinho melhor? É o nosso autoconhecimento. Só que, olha só, às vezes o doente se conforta com a doença. Será que essa doença que você está te trazendo algum benefício secundário que não faz com que você se esforce para tratar ela? Tem muita gente no meu consultório que a doença aproxima filho. Então, quanto mais a mãe fala que está doendo, quanto mais a mãe fala que está doente, mais o filho vai visitar ela. Você acha que ela quer se curar? Então, muitas das vezes, o doente faz o quê? Abraça a doença. Então, a gente precisa, às vezes, entender isso. Como alcançar a cura? O que Joana de Anjos fala? A cura é um processo profundo de integração da pessoa nos programas superiores da vida. Nem sempre nos é possível alcançar a cura, se nos recusamos a mudar do nosso jeito de viver. A mesma mente que nos adoece é aquela que nos cura. E aqui, rapidamente, não sei se vocês já viram aquele documentário na Netflix, Como Chegar até os 100 anos de idade. E o subtítulo é Zonas Azuis. Então, um pesquisador, ele foi em várias áreas do planeta Terra que mais tem centenários, pessoas com 100 anos de vida. E ele percebeu que elas tinham alguns hábitos em comum. Como, por exemplo, conhece seu Ikigai, uma ilha no Okinawa, Japão. Eles perceberam que todos os japoneses daquela ilha tinham um propósito de vida. Então, se sua vida não tem um propósito realmente relevante,
muitas das vezes ela se dissipa com o tempo. Outra coisa, alegrar-se, divertir, dar um sorriso. Gente, mas tem gente que eu vou te falar uma coisa, tá no mau humor que contagia. Então, lá, né, em Okinawa, você vê idosos com 100 anos dançando, rindo. Isso é muito legal. Façam os outros felizes. Lá eles trabalham muito o quê? Olha isso aqui, ó. O que nós aqui no Espiritismo trabalhamos? Sem o que não tem a salvação? Sem a caridade. Lá, se uma centenária já perdeu os filhos, ela cuida da horta, ela cuida das plantas, ela tem amor ao outro, aos seus discípulos, aos seus... O carinho é outro. Cuida. O cuidar é diferente. Não sinta raiva. Então, lá eles estão sempre ressignificando essa situação. Olha que interessante, o Okinawa quase não tem. Isso é muito triste falar isso, mas quase não tem clínica de idosos, de pousada de idosos. Né? Por quê? Porque lá em Okinawa é muito forte a honra aos mais velhos, ao pai e à mãe. Então, não é como no Ocidente, que às vezes a mãe fica doente, fica idosa, bota onde? Numa casa de repouso. Lá não. Lá você só começa a comer quando a matriarca inicia. Você só começa a jogar um jogo quando a matriarca inicia. Existe uma lei da ordem muito grande familiar lá. Ou seja, nós todos precisamos entender algumas dinâmicas familiares, porque isso gera uma saúde sistêmica também. E hoje em dia a gente não vê isso. Às vezes o pai não quer nem a opinião o filho não quer nem a opinião do pai mais. Pai, você já está vendo. Perdeu-se essas posições na família. E lá, no documentário, mostra tudo isso. Movimente-se. Em Okinawa, o japonês tem que comer naquela mesinha baixinha, no chão. Então, uma mulher de 100 anos, ela tem que agachar e levantar umas 50 vezes no dia. Então, lá você não viu uma senhorinha com problema na articulação do joelho, ou limitação. Por que nós fomos nos limitando? Por causa dessa palavra sedentarismo, que a gente achou que era para ficar tranquilo. Se eu paro de movimentar uma articulação, ela enrijece, ela atrofia. Por que hoje nós estamos nos limitando? Porque é a geração do conforto demais. Nós estamos tão confortáveis que a gente está exigindo um pouco dos nossos movimentos. Então, a gente percebe essa atividade lá. A alimentação funcional, então a alimentação é muito natural, não tem produtos químicos, a gente percebe uma alimentação muito natural. A alimentação 8 de 10, o que é isso? Eu fui almoçar. Poxa, eu ainda estou com um pouquinho de fome. Eu levanto. Eu não deixo a comida sair, já está até vazando. Não. Então, lá eles têm essa educação. Eu saio da mesa com um pouquinho de fome. Por quê? Para mostrar para o meu corpo que eu não tenho tanta necessidade de exagero. Viva de forma natural. Lá é pé no chão, natureza. Então, a gente percebe muito isso. Tem uma outra cidade interessante, que é na Sardenha, na Itália. E lá é muito morro. E quase não tem carro. E as pessoas têm que descer e subir para ir na padaria, para fazer as compras. E é cada ladeira, escadaria. Então, lá, ele se movimenta demais e vive dessa forma natural. Não é carro, né? É o natural. Fulcro espiritual. Lá eles sempre acreditam em algo. Lá eles têm a religião deles. Eles acreditam num bem maior, né? E a gratidão pela vida. Então, são essas um resumo de todos os itens que esse autor traz para esses centenários em comum.
E aí, para finalizar, eu coloco essa frase que todos nós conhecemos, que os Espíritos nos falam, assim como Jesus, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas o Espírito Verdade, ele traz para nós que nós precisamos nos instruir, porque a nossa evolução moral, ela também deve caminhar junto com a nossa evolução intelectual, espiritual. Então, trago essas reflexões para vocês de como que a nossa saúde ela pode ser observada de diversos prismas e olhares. E o quão complexo é esse nosso corpo que às vezes a gente não dá tanto valor. Um bom domingo a todos e que Jesus e a espiritualidade benfeitora estejam conosco. É isso que eu falo. Obrigado, Fabrício. Quando você falou para eles ou só falou para mim? Não, eu falei para mim, mas vocês ouviram de crédito. Olha, eu estou junto 90% do que você disse aí. Eu também passei por uma experiência há muito tempo. Eu também tinha um problema de vício, né? Eu gostava de tomar uma cerveja, só que tomava demais. E desenvolvi neuropatia. Isso aqui é um testemunho, tá? E o que aconteceu? Eu ia no médico, tomei isso aqui. Ia no outro, tomei isso aqui. O médico falou a palavra-chave. Aí eu fui no médico aqui, que eu penso, aqui você de correr, deve conhecer o Marcos Sintra. Ele falou assim, meu amigo, vou te dar duas escolhas hoje, aqui agora. Ou para de tomar cerveja ou para de andar. Aí já... Tô andando. Tô andando. Saí dali nunca mais, sabe nada. Parei, mas é isso aí. É isso aí. Que bom que foi a tempo também. Precisava escutar, né? Exato. A espiritualidade. Mas não, Marquinhos, fala para ele que esse cara não vai entender isso nunca. É isso aí. Então, eu quero te agradecer muito. Eu que agradeço. A sua presença, a sua dedicação, essa mensagem maravilhosa para nós. Tá? Então, nós vamos passar já aqui para o nosso encerramento. E eu vou pedir ao nosso irmão Rui para fazer a prece final, essa prece aqui de agradecimento. Um bocadinho antes da prece do meu irmão, rapidinho. Todos sabem que no dia 20 agora, no dia 13, nós temos a comemoração de 20 anos do GEAL. Então eu estou aqui, em nome da diretoria, para convidar a todos, pena que vocês são de fora, senão é um prazer recebê-los, tá? Vai ser na terça-feira, dia 13, e vão ter muitos quitutes, como diz o nosso irmão Pedro, que é o presidente da casa, desde que as pessoas também tragam para colaborar com a gente. Né? E domingo que vem é o Dia das Mães. Então, nós vamos ter uma palestra especial. O Bob está preparando, é Maria Rainha dos Anjos. Tá? Depois, também teremos ótimos quitutes, desde que a gente traga. Vocês também. Tá? E a gente está preparando uma surpresinha para as mães, vai ter os sorteios. Então, as mamães que puderem comparecer, vai ser um prazer. Tá bom? Sr. Rui? Sim, só uma perguntinha. Ô, Fabrício, vai ter a parte 2? Vai ter a parte 2? É uma honra. Rui, por favor. Bom dia. Senhor Jesus, Senhor Deus, te agradecemos aqui por esse manancial de informações fantásticas, importantíssimas para a nossa caminhada. Te pedimos, Senhor, que possamos, em primeiro lugar, assimilar todos esses conhecimentos na nossa alma, para que possamos, daqui para frente, cada vez mais, buscar o conhecimento, buscar o capricho e o comprometimento, palavra essa que está em extinção, infelizmente, na maioria das pessoas. Te pedimos, Senhor, ajude-nos, dê a cada um de nós a força interior para que a gente possa nos movimentar, colocar esse motor chamado vontade, acima de tudo, para funcionar todos os minutos, todos os segundos,
da nossa existência. Te agradecemos por essa oportunidade. Muito bom, fantástico, muito bom. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado, muito obrigado. Meus irmãos, vamos passar agora para o passe. Os irmãos que vão aplicar o passe, por favor, se dirigam à sala. E os irmãos que vão receber o passe, por favor, passarem por aqui. Muito obrigado a todos. Um ótimo domingo, uma ótima semana.